O termo Estado Democrático de Direito, bastante utilizado principalmente pela esquerda brasileira, além de irônico, é uma falácia retórica, fundamental para o astuto e nefasto processo de doutrinação aplicado pelo Estado contra a população. O Estado Democrático de Direito no Brasil nunca passou de uma ficção, criada deliberadamente para iludir. O que existe, na verdade, é o que sempre existiu de fato, é o Estado autocrático dos privilégios. Vejamos, a classe política, por aqui, dispõe de luxos, salários, facilidades e benefícios que não estão disponíveis nem mesmo para dirigentes de países desenvolvidos. E não surpreende que o nosso Congresso, que tem um custo de 30 milhões de reais por dia, passando dos 30 bilhões por ano, é o segundo mais caro do mundo, ficando atrás apenas do Congresso americano. A população, no entanto, categoria a que pertence o cidadão comum, é imposto de forma vertical e abusiva o doloroso fardo de custear tudo isso, através de uma das mais exorbitantes, complexas e penosas cargas tributárias do mundo. É importante ressaltar que, apesar de estarmos vivendo a mais brutal e destrutiva recessão financeira da nossa história, a classe política não reduziu seus salários ou privilégios. Não, de maneira alguma, nenhum dos inúmeros benefícios e privilégios dos quais a elite governamental usufrui foram paralisados. É evidente que no Brasil, como sempre, sacrifica-se a população, mas jamais a classe política. Sacrificar essa classe é inaceitável, é inadmissível, é impensável. No Brasil, a sociedade produtiva é condenada a trabalhar arduamente para sustentar a luxuosa e parasitária classe política. Claro que todas as tentativas de reformar esse sistema megalomaníaco nunca tiveram êxito. Esse monstro se perpetua ileso, fortificado na onipotência da burocracia estatal, sendo governado por algumas poucas máfias e oligarquias que estão profundamente arraigadas à estrutura do Estado. O cidadão brasileiro é simplesmente diminuído pelo sistema e todos devem se conformar em pagar as contas e se contentar com sua posição de dominado do sistema, enquanto os políticos se esbaldam com farras orçamentárias, aumentam os próprios salários e buscam a criação de mais privilégios e benefícios. Para citar um exemplo, no final de 2018, os marajás do STF aumentaram os próprios salários em R$5 mil. De 34 mil, passaram a receber 39 mil. Imediatamente, a classe política foi reclamar para si o mesmo privilégio. Se preocupam tanto consigo próprios que não há tempo para pensar no cidadão brasileiro. Ressalto que, há alguns meses, na Câmara dos Deputados, nossos importantes e aguerridos deputados, ao analisar o temerário pacote anticrime, optaram por tipificar a corrupção e o peculato como contravenções leves, cujas punições não precisam ser cumpridas em regime fechado. Ou seja, estão pensando neles próprios quando forem surpreendidos nos inúmeros e abundantes esquemas ilícitos dos quais fazem parte. Esse tipo de medida nos faz concluir que o que temos hoje no Brasil é literalmente um estado de criminosos, constituído por criminosos, para atender os interesses de criminosos com a intenção de proteger criminosos, bandidos em posições de poder, que atendem e servem a outros bandidos. Esta é a legítima configuração do Estado brasileiro. Basta ver como o STF é manso e tolerante com seus comparsas políticos. O Estado Democrático de Direito é uma piada indecente, uma ficção criada para enganar e doutrinar o cidadão brasileiro. A verdade é que nunca existiu o Estado Democrático de Direito para a população. Direitos existem apenas para os oligarcas, políticos e corporativistas que integram as laias privilegiadas do sistema e estão em pleno exercício do controle do Estado. A população sobram os fardos, as restrições e os custos infindáveis, sempre acompanhados de exacerbada taxação, tributação e impostos cobrados compulsoriamente para sustentar todo esse sistema de privilégios e benefícios usufruídos unicamente por uma seleta elite. O cidadão brasileiro deve lutar ativamente
pela redução do Estado. Vivemos em um país onde o Estado é um Deus supremo e onipotente, e o cidadão apenas um serviçal destinado a trabalhar para pagar uma das cargas tributárias mais imorais do mundo, com o objetivo de sustentar os marajás e os parasitas que estão no poder, com privilégios e benefícios infindáveis que eles concederam a si próprios. E acabar com isso está sendo o maior desafio da nossa recente história.